sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho do processo da mãe com a terapia. Então, vem com a gente! Eu sou a Bianca Nicole. Eu sou a Mara Silva. E você está no canal Mãe e Filha. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma das profissões mais lindas que existem. Sou suspeita a falar isso. Mas hoje nós vamos falar sobre os psicólogos, a importância da terapia para quem é familiar de alguém que tem espectro autista. Também queria mandar um abraço aí para os futuros psicólogos da minha turma. Muito obrigada por estarem me incentivando. Então hoje nós vamos falar sobre esse processo que levou a mãe, então, o que levou ela para a terapia, como foi, como a terapia ajudou, ou se ajudou, se não ajudou. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mãe! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Você é muito gata. Você é boba. Vai, cuidar. Mãe, fala pro pessoal então o que te levou até a terapia, o que te fez procurar um psicólogo, como foi esse processo, até como foi a aceitação da família quando soube que você estava procurando terapia. Fala um pouquinho de como foi isso. Bem, eu acredito que eu deveria ter feito terapia desde criança. No meu tempo, quando era criança, né? Meu tempo não, né? Eu digo que o meu tempo é agora, porque eu ainda tô viva. Novinha, gente. Bem novinha. Mas assim, há alguns anos atrás, realmente era muito difícil lidar com essa situação. Então as pessoas têm a mania de dizer assim, ai, hoje em dia toda criança é autista, toda criança tem um problema. Não, eu acredito é que antigamente essas crianças não eram diagnosticadas, porque não existia esse olhar sobre as doenças emocionais, sobre os problemas e transtornos mentais, sobre as condições genéticas, não havia. As pessoas achavam que os filhos tinham que aprender e que tudo era uma fraqueza da criança. Ou era preguiça, mas só resolvia. E isso a escola também concordava, na época era diferente. Mas hoje eu costumo brincar que eu acho que eu sou autista, porque eu tinha muitas características, né, de uma criança autista. Porque eu não gostava de me socializar com adultos. Então quando chegava visita na minha casa, eu me escondia, a ponto dos parentes dizer, meu, tem alguma coisa errada com a filha da Lúcia, não pode, essa menina é estranha. E eu também tinha dificuldade com as outras crianças e em sair em público. Deus o livre se eu saísse com a minha mãe e encontrasse um morador de rua, aquilo me deixava muito triste, era uma coisa muito diferente. E também eu tinha aquela coisa de estar brincando, tô bem agora aqui brincando, que legal, me dá vontade de chorar. Eu vou lá no cantinho, me esconder de todo mundo para chorar. Então, quando eu fui para o colégio também tive dificuldade na aprendizagem, no início, para aprender o nome e para mim conseguir estar naquele ambiente escolar. Então eu acredito que eu precisasse, desde lá de trás já, de um tratamento. Só que sempre a gente teve existiu muito tabu, né? A respeito do psicólogo. Psicólogo, frescura, ir lá para ficar falando, né? E só para gastar dinheiro, psicólogo é coisa para rico. Pobre não precisa de psicólogo não, isso é frescura de gente que tem dinheiro. Esse tipo de coisa é que eu cresci ouvindo. E nunca fui a um psicólogo. Então quando eu tive uma crise emocional bem forte, a minha mãe me levou ao médico. E esse médico, eu não sei se daí encaminharam para um psiquiatra, alguma coisa, só sei que eles me deram um remédio para o sistema nervoso. E eu fazia uso desse medicamento. Se eu não tomasse esse medicamento, eu tinha crises de tremedeira, não conseguia dormir. Mas foi aquele período ali. Na vida adulta, nunca procurei um psicólogo. Nunca procurei. Tinha aquilo comigo também incutido. Você não precisa. Depois eu me tornei evangélica. E no meio evangélico tinha, né, outros tabus de não precisamos de psicólogo, porque nós temos Deus, vai orar,
passa, e a gente sabe que não é assim. A doença não tem nada a ver com a tua condição de fé, com a tua vida cristã, e tem muitas pessoas que ainda se apegam a isso e têm vergonha. Sim. Tem vergonha de dizer que tem depressão. Ah, mas eu sou crente, eu não posso ter depressão. Crente não é super-herói, cristão não é super-herói. Nós somos seres humanos como qualquer outro, carne e osso, e sujeito a tudo. A própria Bíblia nos diz que nós somos sujeitos a tudo aqui. Então, quando eu precisei, eu não procurei. Então o tempo foi passando, né? Já deveria ter procurado lá atrás. Aí na minha juventude eu tinha depressão, mas não sabia. Era uma depressão não diagnosticada, porque hoje eu sei que era depressão. Eu tinha pensamento suicida, eu tentei muitas vezes tirar minha vida na adolescência. Então assim, foi bem, só que ao mesmo tempo eu me culpava, né? Porque eu já tinha esse conhecimento, não era cristã, mas tinha o conhecimento da palavra. Então eu me culpava, eu achava que era uma pessoa má pelas coisas que eu estava sentindo ou estava pensando. Eu tinha muita tristeza, tanto é que eu digo que eu estou vendo a vida normal hoje. Depois da terapia é que eu consigo ver a vida normal e penso assim, nossa, isso que uma pessoa normal sente, essa leveza. Eis o questionamento, quem de nós é normal, né? Eu acredito que ninguém é normal, gente. Todo mundo precisa de uma terapia, todo mundo precisa botar, vamos dizer assim, os seus monstros, né, para fora, porque todos nós temos as nossas dúvidas, a sociedade exigindo de nós, principalmente a mulher, e eu fui deixando. E quando o Mateus nasceu, aí veio uma sobrecarga, porque quando eu fui para a igreja, eu me tornei cristã aos 17 anos. Então, quando eu me tornei cristã, todo aquele desejo de tirar minha vida, tudo aquilo foi embora. Então, eu arrumei um foco na minha vida, que era o servir a Deus, fazer o bem ao próximo e logo constituir família. Então, o meu olhar mudou. Só que eu continuava com a depressão, porque ela foi uma depressão não tratada. Tanto que às vezes eu tinha alguma atividade da igreja, que eu sempre fui muito ativa na igreja, para atender, e eu não tinha força de sair da minha cama ou sair do sofá onde eu estava, porque eu me sentia cansada, tinha muito cansaço físico. Você tem que ficar de olho, né, nesses sintomas que às vezes a gente deixa para lá, acha que é preguiça, ou acha que não, isso é normal, e às vezes não é normal. Sentir isso uma vez ou outra, todo mundo sente, mas quando isso é muito rotineiro na sua vida, é bom procurar um especialista, ver o que está acontecendo com você. E eu ficava assim, então eu tinha depressão, mas agora eu estava com foco, né? Na igreja eu conheci, eu entrei em grupo de jovens, eu comecei a participar mais ativamente da vida social, a ter amigos, que antes eu tinha muito poucos amigos, porque eu tinha essa dificuldade de socializar. Eu era extremamente tímida e muito complexada, então tudo isso era uma dificuldade que eu podia ter vencido com terapia, mas a gente não via a psicologia com bons olhos. E eu fico pensando assim que eu perdi praticamente toda a minha vida, né? Toda a minha vida, porque eu fui visitar um psicólogo com meus 40 e tantos anos. Então eu podia ter aprendido a viver muito antes disso. Quando eu resolvi procurar um psicólogo, a Bianca acho que tinha uns 12 anos já, então quero dizer que já tinham 11 anos o Mateus, né, que eu estava na batalha com o Mateus, e com tudo aquilo dentro de mim, e nunca tinha feito uma terapia, e acumulou com os problemas emocionais que eu já tinha no passado, e eu estava com uma depressão profunda. Eu não dormia mais, eu não tinha mais vontade de nada, eu me levantava da cama de manhã me arrastando, só para atender o Mateus, fazia o que era para o Mateus, voltava a deitar novamente, deixava ele brincando, voltava a deitar novamente, com a casa toda trancada, até a Bianca vir do colégio. Ela chegava do colégio perto do meio-dia, né? Ela saía do colégio correndo para casa, porque ela sabia, chegava lá, ela via ainda tudo fechado, daí ela ia fazer alguma coisa para o almoço, uma situação, porque foi ali que eu resolvi admitir, não, eu preciso de um psicólogo, mas ainda era cética. Eu pensava assim, vamos que resolva, né? Eu vou procurar um psicólogo. Como eu não podia esperar, né, por esse atendimento pela prefeitura, eu resolvi
pagar uma psicóloga. E eu não conhecia nenhuma psicóloga. E eu não queria falar para ninguém que eu ia na psicóloga. Então o que eu fiz? Eu achei uma psicóloga pela internet, marquei no centro da cidade e tal, e fui. Mas eu estava tão entusiasmada, eu queria ir nessa psicóloga, eu comecei a acreditar que aquilo ia dar certo. Eu precisava que alguém me ajudasse. Só que quando eu cheguei ali, eu tive uma triste... Olha, foi horrível a minha primeira experiência com uma psicóloga. Já foi um erro nosso de também não pesquisar sobre a forma que aquela psicóloga atendia. Sim, sim. E ela também no primeiro contato não informou como que funcionaria, enfim. Ela pode ser uma excelente psicóloga, mas pra mim foi uma experiência terrível. Porque daí eu cheguei ali cheia de expectativa e eu tinha tanta coisa pra falar e eu não queria falar isso na frente do meu marido. Eu achei que ela ia me atender sozinha e tal. E o que aconteceu foi que quando chegou ali, ela pediu que o meu marido entrasse junto. Aí ali já começou que não foi legal pra mim. Porque eu queria ter entrado sozinha, mas eu fiquei com vergonha de dizer, não, eu quero entrar sozinha. Então eu entrei com o meu marido, ficou mais difícil pra mim falar do que me incomodava. E o segundo ponto é que eu fui lá porque eu estava cansada. Na época eu estava cansada de não cuidar de mim. Eu estava totalmente esquecida, para mim eu não existia mais. Eu estava vivendo, sobrevivendo e não vivendo. Então eu queria me reencontrar. Só que quando eu cheguei ali, mais uma vez o Matheus ele virou o tema, o assunto da consulta. Porque daí ela perguntou a respeito do Matheus, o meu marido falou sobre ele e aí ela começou a falar sobre o Matheus. E a consulta virou sobre o Matheus. Mais uma vez eu fui deixada de lado. Então eu falei, só que quando eu cheguei, e além de tudo isso, ainda ela lidou de uma forma que eu não encarei bem. Que ela começou a falar sobre, que você não deve fazer, que você está prejudicando seus filhos agindo assim. Então ela me trouxe uma sensação de culpa que eu já estava carregando, ela acrescentou mais um peso de culpa àquilo que já estava pesado para mim carregar. E eu confesso que eu saí dali totalmente frustrada e foi difícil para o meu esposo me consolar, foi difícil para ele me trazer para casa, que eu não conseguia falar com ele, eu virei para o lado de fora do carro, eu vim chorando de lá até em casa e cheguei em casa, fui para o meu quarto para chorar tudo que eu tinha que chorar. E foi uma experiência horrível. E dali eu disse que eu não ia mais procurar psicólogo, eu não queria mais. Eu disse, não, se isso é psicólogo, então eu não quero mais. Eu nunca tinha ido. E foi quando foi agravando. Aí eu comecei a ter crise de pânico. Eu tinha os meus pensamentos acelerados, meus pensamentos aceleravam tanto que quando eu dormia, acontecia a mesma coisa com os sonhos. Eu sonhava muito e acordava extremamente cansada. E foi quando a PAI veio até a minha casa para fazer uma visita para o Matheus. E também sabendo já do meu problema, que o meu marido tinha falado, porque eu parei, me ausentei de ir até nas consultas com o Matheus, porque eu não estava conseguindo encarar. Quando eles chegaram em casa, eles abriram a porta para conversar um pouco comigo. Eu contei da experiência que eu tive com a psicóloga e junto nesse grupo tinha uma psicóloga, que eu não vou citar o nome dela, né? Mas tinha uma psicóloga da PAI junto. E essa psicóloga, ela resolveu me atender pela PAI gratuitamente, arrumaram um encaixe para mim, para me atender. E eu fui meio relutante, mas eu disse, não, eu vou porque eles são tão bons, o Matheus, estão ajudando tanto o Matheus, eu não posso mostrar que eu não estou querendo me ajudar para poder ajudar meu filho. Então eu preciso, mas eu confesso que eu fui achando que a experiência ia ser a mesma, principalmente que eu estava num ambiente onde o Mar era paciente. Então eu pensei, nossa, se lá que eu estava pagando, eu era a paciente, o Mar virou o assunto da história, lá que o Matheus é o paciente, eu vou falar dele o tempo inteiro. Não foi nada daquilo que eu pensei, né? E eu cheguei lá com 35 quilos, né? A mais do que eu tô hoje. Eu cheguei lá com compulsão alimentar, sem dormir, tendo insônia, a maioria das noites eu tinha insônia. E foi um processo bem difícil porque começou lá de trás, né? Das coisas desde a infância que eu não tinha tratado, que veio à tona ali.
e teve períodos bem tensos que eu tive vontade de não ir mais, porque eu não queria ser confrontada. E eu pensava assim, não, eu não vou porque eu vou ser confrontada e ela vai querer saber, mas não era a maneira que ela conduzia, ia fazendo com que eu sentisse a necessidade de falar dos meus sentimentos. E eu sei que em um ano, eu acho, né, um ano, eu já tinha um resultado excelente, eu já era outra pessoa, porque eu tinha esquecido totalmente de mim, eu não tinha mais vontade de me arrumar. Como aqui em casa, mais tarde, a gente vai falar sobre isso, né? Mas o Matheus, ele quebra, ele destrói, então eu não tinha roupeiro, já há muitos anos. E o roupeiro, a partir daquilo ali, ficou, também não preciso de roupa. Então eu não tinha prazer em me arrumar, eu não tinha prazer em ir no salão. Teve épocas que o meu esposo pagava a cabeleireira, que tinha sido a minha cabeleireira, que é até hoje, pagava ela e pedia para ela vir em casa. Tu lembra disso? Para me buscar, para me tirar da cama, para ir, para me dar uma arrumada no cabelo, para me arrumar. E eu fico pensando como foi difícil para ele também. Foi difícil porque ele tinha que lidar com a situação do Matheus e com a situação dele, com a minha situação, com a Bianca estudando, com o pequeno, então deve ter sido bem tenso. E uma das coisas que mais me marcou nesse processo foi que depois eu comecei a fazer academia, comecei a perder peso, comecei a ver de novo alegria de viver, comecei a ter esperança nas coisas, eu comecei a ter sonhos novamente, eu já não sonhava mais, eu já não pensava mais em nada, eu só queria que o dia passasse e eu fosse dormir. A minha hora preferida era a noite para ir para a cama e dormir. Quando isso não acontecia, porque o Matheus não dormia, era mais frustrante ainda, porque daí era mais cansativo ainda. Mas o que me marcou muito foi quando esse processo já estava bem, que eu estava já bem enturmada, né, com a terapia, estava bem confiante, já estava me abrindo bem com a minha psicóloga, confiando nela, já tinha trabalhado muitos dos problemas que eu tinha do passado e também do presente. E eu vi que o problema do Matheus, né, que tudo eu achava que era por causa do Matheus. Eu tô assim por causa do Matheus, mas não é que eu estava doente. Então, a importância da gente se tratar, para a gente poder estar forte para os nossos filhos. Foi quando o meu filho, o pequenininho, eu comecei a levar ele para a escola, que eu não levava ele. Quem levava ele para o colégio era a Bianca, tudo que tinha era a Bianca que levava. E eu não tinha tempo, não lia para ele, não brincava com ele. E quando isso aconteceu, eu comecei a levar ele ao colégio, comecei a ler historinha para ele. E um dia ele disse para mim assim, eu tô tão feliz que agora a mãe vai na escola comigo. E aquilo me deixou tão feliz também, porque eu não percebi o quanto aquilo estava fazendo mal, né? Quanto estava fazendo mal para ele. E com certeza até mesmo para o Matheus. Porque lembra que eu comentava muito com você que o Matheus parece que sentia quando eu não estava bem, quando eu estava triste, ele também ficava assim. Ele ficava brabo, revoltado, jogando as coisas, às vezes querendo me agredir. E isso acontecia justamente naqueles dias que eu estava mal. Então eu acredito que ele é muito sensível, né? E ele sentia isso, então estava prejudicando a ele também. Então se você precisa, precisar você precisa, né? Todo mundo precisa. É bom, gente, sempre bom. Procura. Bom, então é isso, né, mãe? Quer dizer alguma coisa aí para as mães que têm um filho com espectro autista em casa? Quero sim. Eu quero frisar aqui que eu não tenho mais uma criança. Eu já tenho um autista adulto dentro da minha casa. E foi só agora, depois dele adulto, e de eu ter feito a terapia, que eu estou conseguindo falar, né? Tudo isso eram problemas que eu trazia lá de trás, os assuntos do vídeo anteriores, coisas que me incomodaram tanto, que eu nunca consegui falar na época em que ele era uma criança. Então agora o meu intuito é qual? É ajudar você que ainda está na fase de descoberta, né, do espectro autista, que tem ainda uma criança. Eu quero dizer a você assim, não esqueça de você, cuide de você. Cuide do restante da sua família, olhe para os seus outros filhos, porque às vezes a gente põe o foco tanto em cima da criança autista que a gente acaba esquecendo do restante da família e acaba esquecendo da gente. E quando a gente vê, a gente não se preparou para ajudar essa criança.
e nem preparou a nossa família para lidar com essas crianças. Se você estiver forte, saudável, fazendo uma terapia, se você estiver cercada de pessoas, de amigos que te apoiem, se você tiver uma família estruturada, vai ser muito melhor para essa criança. Muito melhor. Ela vai desenvolver muito melhor. Então aqui vamos aproveitar para mandar um grande beijo, um abraço, um grande obrigada para todos os psicólogos, todas as psicólogas. Tá aí, vocês têm um trabalho, uma profissão que é extremamente importante, extremamente necessário. Bom, pessoal, então o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Foi um assunto bem emocionante, né? A gente tá quase chorando aqui. Porque é um momento que lembrar desses acontecimentos, né? Gera uma enxurrada de sentimentos, de emoções. Mas é sempre muito bom falar sobre isso, contar a nossa experiência. Então, se você conhece alguém que está passando por esse processo, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, pede para a pessoa se inscrever no canal, entrar em contato com a gente, pra gente contar um pouco da história dessa pessoa também. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!